Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte, a aula de hoje é de Direito Administrativo, Atos Administrativos, parte 3 dos Atos Administrativos. A gente vai conversar hoje especificamente sobre mérito do ato administrativo e alguns dos seus efeitos. O bacana da aula de ato administrativo é que a gente está fazendo ela em partes. Para quê? Para você justamente poder ir estudando, assimilando as informações aos pouquinhos, revisando sempre que necessário, e isso não fica uma coisa cansativa, nem muito pesada, até porque esse ponto da matéria de direito administrativo, atos administrativos, é bem grande, é bastante grande. Hoje a gente está na parte 3 e vai conversar sobre mérito administrativo. A gente já conversou um pouquinho sobre isso quando analisou os elementos do ato administrativo. Hoje a gente fala especificamente sobre o mérito. Belezinha? Vamos lá? Mérito administrativo, o que a gente tem aqui para conversar com vocês? Conceito é a avaliação da conveniência e da oportunidade relativas aos elementos de motivo, objeto, que são os inspiradores da prática do ato discricionário. Olha só que bacana, né? Para a gente falar de mérito administrativo, a gente tem que lembrar que os atos administrativos eles podem ser vinculados ou discricionários. Então, olha só, ato administrativo, ele pode ser vinculado, e ele pode ser discricionário. O que é o ato vinculado? O ato vinculado é aquele praticado de acordo com o que a lei exige. Nesse aqui, não há margem de escolha. É a lei que determina o que deve ser feito, não há margem de escolha. Já o discricionário, o ato discricionário é exatamente o inverso. O ato discricionário é praticado segundo uma conveniência ou oportunidade. Existe margem de escolha. O que quer dizer isso tudo? Bom, olha só. Quando eu tenho um ato vinculado, o administrador, o agente público, não terá opção. Ele terá que fazer exatamente aquilo que a lei determina que ele faça. Vou te dar um exemplo. Uma infração de trânsito. O cidadão atravessou o sinal estava vermelho e o agente de trânsito presenciou isso. O agente de trânsito não tem a opção de multar ou não multar aquele que praticou uma infração de trânsito. Ele está obrigado a multar. Além de estar obrigado a multar, ele não tem como dispor o tipo de multa. Eu vou aplicar uma multa de advertência verbal apenas. Eu vou aplicar uma multa por escrito e cobrar R$80. Eu vou aplicar uma multa super grave, ele vai receber uma multa de R$1.900 e 7 pontos na carteira. Tem isso? Não. Ele não tem essa escolha se ele multa ou se ele não multa. E que tipo de multa ele vai aplicar. Ele não tem essa escolha. A lei já é muito clara. A lei fala, passou o sinal, desrespeitou o sinal vermelho, tem que aplicar multa e a multa é tal. Acabou. O agente público não tem margem de escolha. Ele vai ter que fazer de acordo com o que está na lei. Diferentemente do ato discricionário. O ato administrativo discricionário, o agente público tem uma margem de escolha. Você, meu amigão, resolveu fazer aí uma festa bem grande na rua da sua casa. Mas é prudente que se feche a rua para evitar transtornos, atropelamentos, né? Porque a rua vai ser povoada de barraquinhas, pula-pula, criançada, né? Vai ter até uma festinha ali para o pessoal dançar. E aí, não dá para ficar com a rua transitando carro, moto, caminhão, ônibus, então vamos fechar a rua. Aí você vai até a prefeitura e fala, olha, eu preciso fechar a minha rua durante tantas horas no dia tal. A prefeitura tem uma margem de escolha. Será que é conveniente? Será que é oportuno autorizar fechar a rua? Veja bem, eu não estou aqui falando de autorizar a fazer a reunião. Você pode fazer. Pode fazer, sem autorização ou não para fechar a rua, você pode fazer, só que você vai ter que conviver com o trânsito da rua. Aqui é uma autorização para fechar a rua.
Então você vai até a prefeitura e pede essa autorização e o poder público vai pensar se é conveniente ou se não é. Por quê? Porque existe discricionariedade. Esse raciocínio, se é conveniente ou se não é conveniente, se é interessante ou se não é interessante, a gente chama de mérito administrativo. Mérito administrativo. Então, ao falar de mérito administrativo do ato administrativo, a gente está vinculado a esse ato aqui, ó, o ato discricionário. Porque no vinculado não existe mérito. Não existe um mérito que você possa mexer, manipular, pensar se é conveniente, se não é. Não tem essa conversa. Aqui, quando a gente fala do ato vinculado, a regra é muito simples. A regra é que o ato tem que ser praticado nos termos do que a lei dispôs. Se a lei falou multa, é para multar. Se a lei falou uma multa de R$100, é para aplicar uma multa de R$100. Se a lei falou multa de R$50, é de R$50. Não existe margem de escolha para o agente público. Ele vai fazer aquilo que a lei manda ele fazer. Não tem essa opção. Não tem essa discricionariedade. Então, quando a gente fala de mérito administrativo, a gente está no universo dos atos administrativos discricionários, ou seja, aqueles em que há uma margem de escolha, há uma margem, um espaço para tomar uma decisão favorável ou uma decisão negativa. E quem vai decidir isso é o agente público, segundo os seus conceitos, segundo os elementos de moralidade, de ética, legalidade, probidade, eficiência e por aí vai. Todos aqueles princípios que norteiam a administração pública. Então, quando a gente fala de ato administrativo, é sempre bom ter em mente a ideia de ato vinculado e ato discricionário. Belezinha? A gente já falou sobre o poder discricionário, poder vinculado na aula 2 de atos administrativos, então isso não é mais uma novidade para você, né, meu amigão? Né, bonitona? Então, o que rola? Agora a gente vai falar um pouquinho mais, então, sobre... Cadê a minha tela? Está aqui, sobre os atos administrativos e a sua questão do mérito, né? Então, olha só, é a avaliação da conveniência e da oportunidade. Conveniência e oportunidade, o sinônimo disso é discricionariedade, que tem um outro sinônimo chamado mérito administrativo. Então, falou em mérito administrativo, a gente está falando em discricionariedade da administração em praticar ou não praticar determinado ato, segundo oportunidade e inconveniência, relativos ao objetivo e ao motivo e ao objeto do ato. Essa ideia de discricionariedade, de oportunidade de conveniência, de mérito administrativo, eu vou concentrar isso apenas em cima de dois elementos do ato administrativo. Que elementos são esses? O motivo e o objeto, que a gente já viu nas outras aulas de ato administrativo. Os demais elementos não estão sujeitos à discricionariedade. Eles são obrigatoriamente vinculados. Cai muito em prova de concurso, perguntando o seguinte: que elementos do ato administrativo são discricionários? Só tem dois, objeto e motivo, só dois. Põe isso no seu cabeção, meu amigão. Grava isso no HD. Bonitona, grava isso, marca com aquela canetinha, marca texto amarelinha assim, né? Escreve aí no seu material de apoio. Só dois elementos do ato administrativo são discricionários. Podem ser discricionários, melhor dizendo, que é o motivo e o objeto. Olha só, a gente tem aqui o MOSF, né? O que é o MOSF? Elementos do ato administrativo: motivo, objeto, sujeito, competente, forma e finalidade. Apenas estes dois podem ser discricionários, tá? Apenas estes dois podem ser discricionários. Ao passo que todos eles, aqui, ó, serão vinculados, tá? A forma, a finalidade e o sujeito competente é vinculado. E aqui, ó, pode ser vinculado. Faz essa anotação aí, faz essa anotação no seu material, porque isso vai te ajudar bastante na hora da prova. Motivo e objeto, eles podem ser tanto discricionários, como eles podem ser vinculados. É lógico,
um ato que tem como motivo ou objeto vinculado, ele não vai ser esse mesmo ato, ele não vai ser discricionário. Ou ele é discricionário, ou ele é vinculado. Agora, sujeito, forma e finalidade sempre vinculados, sempre vinculados. Isso aqui, esse esqueminha aqui, cai muito em prova, cai bastante em prova. O examinador adora ficar de graça, perguntando se sujeito, forma e finalidade são discricionários, se podem ser discricionários. Não, não pode. Sujeito, forma e finalidade obrigatoriamente são vinculados, ao passo que motivo e objeto é que estão vinculados à ideia do mérito administrativo. Então, meu amigão, quando a gente falar em mérito administrativo ou discricionariedade, você vai fazer o link da seguinte forma. Ó, vamos fazer assim, ó, mérito administrativo. Beleza? Faz aí no seu material, pode riscar aí, não tem problema. Risca no verso do material, tá? Mérito administrativo. Eu vou linkar o mérito administrativo à palavrinha chamada discricionariedade. Palavrão, hein? Piedade. Nossa. Aqui, ó. Discricionariedade. Vou vincular ela, beleza? Faz aí o seu linkzinho. Isso aqui vale muito a pena na hora de estudar depois, tá? Quando eu falo em mérito administrativo, eu falo em discricionariedade. Mas também falo em outra coisa. Falo em oportunidade e conveniência. Oportunidade e conveniência. Faz um outro linkzinho aí. Você vai agregando as informações, você vai agregando conhecimento através de um mecanismo chamado associação. Você está fazendo associação de conhecimento. Isso é super importante para o teu raciocínio, para a tua memória e óbvio, para a tua prova, para você se dar bem na prova, né? Aí, ó, vai nessa que é bom demais, tá bom? Isso aqui é bom demais. Vamos lá, que mais que a gente vai linkar aqui? Que mais que a gente vai linkar? Ó, já coloquei discricionariedade, já coloquei mérito administrativo, oportunidade e conveniência. Que mais que eu posso colocar aqui? Que elementos do ato administrativo estão vinculados ao mérito administrativo? Olha só, motivo e o objeto, motivo e objeto, beleza? Motivo e objeto também são, motivo e objeto são os dois únicos elementos dos atos administrativos sujeitos à ideia de mérito administrativo, né? Eu não tenho aqui a possibilidade de colocar nesse esqueminha sujeito, forma e finalidade. Então eu tenho motivo e objeto. Beleza? Sussa, tranquilos, maravilha? Vai fazendo esse esqueminha aí por uma razão muito simples. Isso vai te ajudar a estudar. À medida que a aula vai passando, você pode pegar e acrescentar mais informações nesse esquema. E acrescentando mais informações nesse esquema, mais rico vai ficando esse material, tá? Olha só. Só para antecipar a aula um pouco, você pode depois colocar aqui no mérito administrativo assim, ó. Judiciário não pode apreciar. Olha que bacana. O judiciário não pode apreciar o mérito administrativo. Legal, né? Tudo isso é informaçãozinha que você pode colocar no seu esquema, no seu mapa mental. Você vai montando isso, meu amigão, e isso vai facilitando a sua vida, a sua também bonitona, no estudo do mérito administrativo, dos atos administrativos, sempre vinculado aos atos discricionários. Eu não tenho atos vinculados, eu não vou discutir mérito administrativo em ato vinculado. Por quê? Porque o mérito do ato administrativo só é passível de discussão nos atos discricionários, tendo em vista que motivo e objeto podem ser manipulados. Eu posso mexer neles, eu posso fazer conclusões sobre o objeto e sobre o motivo, diferente daquilo que
se exigiria num ato vinculado. Tudo sempre baseado em oportunidade e conveniência. E detalhe, o judiciário não pode se manifestar sobre o mérito administrativo. Essa é uma regra já muito tranquila no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Belezinha? Ô, cabeça, não apaga não, cabeça, não copiei tudo. Dá um pause no vídeo aí, cara. Dá um pause no vídeo, volta ele um pouquinho que você já vai conseguir copiar tudo, belezinha? Vamos lá pra gente poder continuar os nossos estudos sobre mérito do ato administrativo. A gente está falando aqui de oportunidade e conveniência, um dos temas mais quentes de concurso público quando o assunto é ato administrativo. Cai pra caramba, tá? Essa avaliação, que é uma avaliação feita pelo agente público, que a gente chama de discricionariedade, não se aplica aos demais elementos do ato administrativo, ou seja, competência, sujeito competente, né, forma e finalidade. A discricionariedade, ela é admissível, essa avaliação, esse raciocínio, essa balização, esse tratamento que é dado para algumas situações em que a administração pública se encontra, só é passível nos atos discricionários. Como eu tinha falado, vou fechar a rua? Não sei, talvez, né? Um grupo de pessoas pede autorização para fechar uma rua para fazer uma feirinha, né? Essas feirinhas que vêm de verdura. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de direito administrativo, temos também de direito constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique lá.